Hoje o assunto é sobre Getúlio Vargas, o polêmico Getúlio Vargas, o pai dos pobres, o criador da CLT, está de volta ao cenário público e dessa vez concorrendo oficialmente às eleições no Brasil. Getúlio Vargas começa a visitar diversas cidades para angariar votos e apoiadores. Inclusive, ele moldava o seu discurso conforme o local que ele estava. Saindo vencedor com cerca de 48% dos votos, Getúlio Vargas é, então, oficialmente presidente da República, assumindo no dia 31 de janeiro de 1951. Em segundo lugar, ficou o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, aquele mesmo que havia concorrido nas eleições com Eurico Gaspar Dutra. A UDN, inclusive, faria forte oposição a Getúlio, principalmente na figura de Carlos Lacerda. Getúlio, assim que assume, escolhe alguns ministros da UDN justamente para ter um certo tipo de aliança e amenizar aí o calor dos debates e da oposição. Getúlio Vargas também, nesse primeiro momento, tem total apoio das Forças Armadas, algo que é muito importante para o período, pois em 1964 nós iremos ver uma intervenção militar por conta de que a política, então, passa a ser totalmente mudada justamente por conta dessa intervenção. Então, nesse momento, era extremamente necessário ter o apoio dos militares. E isso, nesse primeiro momento, Getúlio tinha. Getúlio também era nacionalista, ou seja, ele defendia que a industrialização do país era necessária para você ter um crescimento econômico, sem interferência de países estrangeiros. Eles defendiam que o Estado seria quem deveria regular as relações comerciais. A justificativa seria porque, dependendo da intervenção do país, isso poderia ferir a soberania nacional. Já do outro lado, nós temos os chamados entreguistas, ou seja, aqueles que entendiam que fazer relações comerciais com outros países beneficiaria o crescimento do país. Inclusive, os entreguistas defendiam que deveria ser controlado melhor os gastos públicos e ter uma atuação ferrenha contra a inflação. Eles defendiam também que o Brasil deveria se aproximar mais dos Estados Unidos, ao contrário dos nacionalistas que defendiam um afastamento dos Estados Unidos justamente por conta de um período de Guerra Fria. Inclusive, o exército nesse momento estava totalmente dividido. Em declaração a um jornal, um militar nacionalista chegou a dizer que os Estados Unidos era responsável pela Guerra da Coreia, que acontecia justamente naquela época. Um problema que Getúlio enfrentaria era o alto crescimento da inflação. Inclusive, muitos dos presidentes que estiveram em atuação no Brasil tiveram esse tipo de problema. Para Getúlio era um pouco pior, já que ele tinha em seus discursos tons que iriam defender os trabalhadores, mas em contrapartida ele precisava também tomar medidas impopulares para poder conter a inflação. Getúlio Vargas vai nomear João Goulart para ministro do Trabalho. Inclusive, o João Goulart vai ter uma atitude inesperada, aumentando a 100% o salário mínimo, desagradando partes da sociedade, inclusive os empregadores, as elites, entre outros. João Goulart, na época, circulava uma polêmica que tinha a intenção de instaurar uma república sindicalista no país aos moldes do peronismo da Argentina. Inclusive, chegou a declarar João Neves, um ex-ministro das Relações Internacionais, dizendo que João Goulart havia conversado com a China e com a Argentina, fazendo uma união chamada Cone-Sul, que tem o principal objetivo seria afastar os Estados Unidos das relações entre estes países. Isso, com essa declaração, a ideia de uma república sindicalista ganha muita força dentro desse cenário político. Acontecem diversas greves, inclusive a greve dos 300. Essas greves são tidas como negativas para a gestão de Getúlio. Inclusive, ele continua a fazer os seus discursos, dizendo que essas pessoas que não o apoiavam e que o criticavam eram gananciosas e especuladoras.
Também tivemos o Memorial dos Coronéis, que foi um documento fazendo diversas críticas à gestão de Getúlio, contando com 42 assinaturas de coronéis e 39 de tenentes-coronéis. Inclusive, a atitude de Getúlio também foi mais radical no que se refere ao nacionalismo, criando a Eletrobras e a Petrobras, sobre o slogan de "O petróleo é nosso". Outra situação que Getúlio teve que enfrentar foi a oposição de Carlos Lacerda, que estava cada vez mais intensa. Carlos Lacerda era um jornalista e também estava afiliado ao DN. Inclusive, ele chegou a fazer diversas declarações em publicações do seu jornal contra Getúlio, e no dia 5 de agosto de 1954, Carlos Lacerda sofre uma tentativa de assassinato, só que a tentativa foi frustrada, já que o assassino conseguiu atirar em Rubens Vaz, que era um major da aeronáutica. Em algumas buscas pelo responsável pelo crime, foi identificado um nome, o nome de uma pessoa que trabalhava para Getúlio Vargas. Isso foi algo também muito negativo para Getúlio. Inclusive, os militares também assinaram um manifesto à nação. Cerca de 27 generais também exigiram a renúncia de Getúlio. Getúlio chegava a dizer nos corredores do Palácio do Catete que jamais deixaria seu cargo. Mas o fato é que no dia 24 de agosto, Getúlio se suicidou. Pondo fim à sua vida, ele deixa uma carta-testamento, onde diz uma série se coloca como alguém que lutou para fazer o certo, como alguém que tinha boas intenções, mas que foi impedido. Essa atividade, essa postura que Getúlio teve em sua morte, tem uma característica dramática, mas também política, já que assim que ele faz isso, essa situação ganha grande repercussão, atingindo tanto a imprensa, né, vai noticiar, vai dar ênfase, mas também aquelas pessoas que faziam oposição a Getúlio vão sofrer assim uma série de perseguições, porque Getúlio fica como um mártir, ele morre como um mártir. Eu vou deixar um trecho da carta testamento de Getúlio, mas vou deixar o link se você quiser acessar a carta e ler ela toda. Aspas, eu vos dou a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade, saio da vida para entrar na história. E foi justamente isso que aconteceu. Getúlio entra para a história e quis deixar o legado de mártir político. Sucedendo então Getúlio Vargas, nós temos Café Filho, que assim que chega à função, nomeia alguns udenistas para compor o seu ministério. Café Filho consegue ficar até a data que foi estabelecida para o governante e em seguida são convocadas novas eleições, mas esse é um assunto para outro vídeo. Se você gostou, deixe o seu comentário, o seu like e até o próximo.